Beleza. Então, pessoal, vamos lá para a nossa apresentação. Pessoal, então, bom dia, né? Já preliminar aí ao início da gravação, nós já demos algumas noções aí sobre a questão da prova, falamos do vídeo, falamos das demais unidades, né? A unidade 9 e a unidade 10, tanto o manual e a lista exercício, né? Hoje, então, nós vamos falar da unidade 7, que é energia eólica, conforme nós havíamos lá comentado, né, são 7 formas de energia: energia solar, energia hidráulica, energia eólica e energia de biomassa. Então, professor Moretti, aqui o canal, né, de entrega das atividades, o canal de comunicação, tem também o WhatsApp e atividades aí da plataforma Moretti. Pessoal, rapidamente, então, só recapitulando, né, onde o trajeto nosso até chegar à unidade 7 e aí para onde nós vamos. Então, iniciamos a disciplina falando ali de sustentabilidade e energia, cenários energéticos, né, no mundo, no Brasil e na agricultura. Depois fizemos uma revisão de conceitos envolvendo energia, potência, rendimento, eletricidade, cobrimos, né, a maior parte ali dos conceitos e as equações ali, fórmulas importantes de eletricidade. Falamos também sobre potência ativa, reativa, aparente, e definimos o que era cosseno φ, né, fator de potência. A unidade 3 foi uma unidade que nós tratamos da correção do fator de potência, que era a energia reativa, e aprendemos a corrigir para um motor ou para uma instalação. Depois, nós fomos para a unidade 4, onde tivemos a oportunidade, então, de falar sobre o gerador elétrico. O gerador elétrico, então, mostramos como ele pode ser ligado, as características do gerador, falamos do alternador e do dínamo, e mediante as formas de ligação ali, que pode ser estrela e triângulo, nós estendemos e também já aproveitamos e falamos do transformador e de um motor, porque a ligação estrela-triângulo ela pode ser utilizada nesses equipamentos também. Depois, então, entramos na parte de energia, falamos de energia solar, fizemos uma boa revisão de energia de radiação, né, sobre radiação solar, e falamos sobre energia solar de forma geral, né? Os potenciais, as formas de aproveitamento, o dimensionamento ali de placas de placas solares, é isso? Na aula passada, que foi a unidade 6, nós falamos de energia hidráulica, também falamos dos potenciais, das formas de aproveitamento, as formas de aproveitamento para bombeamento de água e a forma de aproveitamento para geração de energia elétrica. Hoje, então, nós vamos falar de energia eólica, uma energia que cresce muito no mundo e no Brasil, tá bom? Uma forma alternativa de energia, mas que em breve deve se tornar aí uma fonte convencional também. Deixa eu só dar uma olhada se está tudo direitinho. Se ocorrer alguma coisa, alguma falha, dá um alô aí, que nós paralisamos e verificamos o que precisa. O objetivo da nossa unidade didática de hoje é identificar e estabelecer as principais fontes e formas de produção de energia convencional e alternativa, bem como os mecanismos essenciais envolvidos para sua produção e aproveitamento. Esse objetivo aqui é o mesmo nas 4 unidades, né? Só que aqui nós vamos tratar de energia eólica. É isso? As 4 unidades seriam as unidades sobre energia solar, energia hidráulica, energia eólica e energia de biomassa. Muito bem, pessoal. A energia eólica, logicamente, precisa de vento, né? Então, nada melhor porque a gente falar um pouquinho aí sobre a questão das circulação atmosférica, né? Na circulação atmosférica, nós podemos ter ventos de escala global, nós podemos ter ventos de escala local. Bom, a grande produção de energia mesmo eólica, ela vem de ventos de escala global, ela aproveita ventos de escala global. Agora, nada impede que você possa aproveitar também ventos de escala local.
Vamos então classificar aí. Os ventos de escala global, eles resultam basicamente do movimento da Terra. A Terra, ela gira nesse sentido, então aparecem, né, redemoinhos aqui, né, devido a essa circulação, quer dizer, a Terra faz esse movimento e isso aqui faz isso. Isso influencia não só os ventos, como a água, né? Se você for por hemisfério norte, a água faz isso, ó, né, no ralinho. Aqui ela faz isso, ó. E se você for no Equador, a água não faz aquele vórtex. Ela simplesmente desce, né? Por que isso? Por causa do movimento de rotação da Terra, não é isso? Então, a água é um fluido. O ar também é um fluido, não é isso? Então, à medida que a Terra se movimenta, você interfere nessa massa, nesse fluido também, tá bom? Além disso, nós temos uma diferença de temperatura no Equador, onde os raios solares incidem mais perpendicularmente, e nos polos, onde os raios têm uma inclinação maior. Isso causa uma diferença de temperatura, e nós sabemos, né, que a natureza, ela sempre está procurando um equilíbrio, né? Geralmente as coisas vão do maior potencial para o menor potencial. Então existe essa busca incessante e isso gera correntes de vento. Então, nós temos os ventos planetários, aqui nós temos os ventos alísios, né? Que são os ventos, então, que vêm do Equador para o trópico, né? Tem os ventos contra-alísios, tá? Que vem do trópico para o Equador, então faz uma célula, né? Girando. Isso tem repercussão no mundo. Se vocês verificarem, vocês vão ver que os grandes desertos, eles estão nessa região aqui, ó. Tá? Você pega a região ali da Califórnia, né? Essa região aqui tem deserto do Saara, né? E a gente verifica que a região do Amazonas, região amazônica, ela também está nessa região. Por isso que eles falam que ela é uma região que pode secar, que pode virar tipo um clima de savana, né? Tá certo? Bom, nós temos também os ventos do oeste e os ventos polares, onde eles vão do trópico para o polo e do polo para os trópicos, né? Então, esses são os ventos polares, eles saem do polo e vai para o trópico. E isso ocorre tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, né? Então, são ventos de maior intensidade, né? O vento, à medida que aumenta a altura, ele se torna mais intenso, né? Mais próximo da superfície, a intensidade é menor. Então, essas seriam as principais circulação atmosférica em termos de escala global, tá bom? Então, isso é conhecido, né? No Rio Grande do Sul é muito conhecido lá pelo vento, né? Sempre está ventando. Então, são esses ventos de circulação global. Muito bem, nós temos também os ventos de pequena escala. Os ventos de pequena escala, eles se devem mais à diferença de temperatura e, consequentemente, da diferença de densidade do ar. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, o exemplo 7.1. Né? A mais conhecida manifestação local dos ventos de pequena escala é observada nos vales e montanhas e brisas terra-mar. Por exemplo, vamos pegar aqui a brisa terra-mar, né? O que ocorre? Você tem que durante o dia, o sol ele incide sobre o mar, sobre o oceano, né? E sobre a terra. O que acontece? O sol, os raios solares incidindo ali na terra, na areia, aquilo ali esquenta rapidamente. A areia esquenta rapidamente e, consequentemente, o ar que está por ali. Esse ar mais quente, ele sobe. Agora, a água demora mais para aquecer. Consequentemente, o ar que está acima da superfície ali da água, ele é um ar mais frio, mais denso. Então, o que acontece? Sobe o ar
próximo à praia, próximo ali à zona, né, de terra, que está próximo do mar, e esse ar mais denso, então, dessa forma, então, venta como? Do mar para a praia, no sentido da praia, no sentido ao continente, tá certo? E isso é o que ocorre durante o dia. À noite, o que que acontece? À noite, o solo, ele esfria mais rapidamente, principalmente a areia, que tem menos água, né, para reter a energia. Então, ela esfria rapidamente. Em contrapartida, aqui no oceano, no mar, demorou mais para aquecer, demora também para esfriar. Nós tivemos uma unidade chamada de calorimetria, né? Então, o oceano vai ficar mais quente e o ar do oceano vai ficar mais quente. O que que vai acontecer, então? O ar vai subir e o ar ali da zona costeira, né, que está na praia, ele vai ficar mais frio. Então, a brisa, ela tende a ir da praia para o mar, para o oceano. Então, isso ocorre todos os dias, né? Ocorre todos os dias. E você pode aproveitar isso para gerar energia elétrica, né? Colocando lá, então, aerogeradores. Nos vales, o que que acontece? Nos vales, você tem que a encosta da serra, ela aquece durante o dia, com os raios solares. O que que ocorre com esse ar? Ele sobe, né? Ele sobe e depois ele desce lá no vale. Ele sobe, né? E desce depois no vale. E você tem o ar mais denso que está lá no vale, o que que ele vai fazer? Ele sobe. Então, sopra no sentido, né, subindo a serra. Durante a noite já acontece ao contrário. O ar que está lá na serra, ali no solo, ele vai esfriar rapidamente, né? Ele fica mais denso e o ar que está lá embaixo lá está mais quente. Então, ela desce e sobe e faz aí então o movimento ao contrário, né? A brisa faz no sentido descendo a serra, subindo e voltando. Então, são movimentos em escala pequena, escala local, que podem ser aproveitados, tá certo? Além disso, lembrando, eu não sei se alguém aí conhece a região do Cerrado, né? São regiões muito planas que você tem diferenças de temperatura, bolsões de temperatura, e geralmente são regiões que ventam muito, né? Ventam muito. Então, tanto é que quando você tem uma casa, você tem quebra-ventos para evitar aquele vento ali, porque senão é um vento que fica chato o dia inteiro, né? Esse vento é muito utilizado para bombear água, é muito comum em regiões de cerrado você ter, inclusive, essa é uma falha até do nosso manual, né? Essa forma de bombear a água usando o vento, usando esses cataventos, não está aqui ainda, tem que ser colocado. Mas é muito utilizado. No Cerrado é muito utilizado. O bombeamento da água basicamente é feito dessa forma. Bom, os fatores que influenciam o regime dos ventos, não é isso? Vamos lá. Os ventos, basicamente, eles são influenciados por 4 fatores aí, né? A variação da velocidade com a altura, né? O que que ocorre? Quanto mais baixo a velocidade, né? Quanto mais baixo a altura, menor é o vento, tá? Menor é o vento. E quanto maior a altura, maior é o vento. O vento, nas estações meteorológicas, ele é medido geralmente, ele pode ser medido a 2 metros, que é no caso para a agrometeorologia, mais voltado para a agricultura. Ele pode ser medido mais comumente nas estações meteorológicas a 10 metros, aí para estações meteorológicas, tá? E ele pode ter uma referência também de 50 metros. Às vezes a gente encontra tabelas, como nós vamos ver uma, ainda na apresentação da disciplina aqui, onde o referencial é 50 metros. Aí alguém pode perguntar, poxa vida, como é que mede a velocidade do vento a 50 metros? Não mede a 50 metros, né? Nós temos fórmulas que convertem esses valores aí. Bom, agora, por que a velocidade do vento é menor, mais próximo da superfície? Por quê? Porque existe uma rugosidade.
existe a rugosidade do terreno. Essa rugosidade, ela é causada pela vegetação. Você pode ter floresta, pode ter campos, pode ter solo nu, né? Então, isso influencia. Tá? Quando você tem vegetação, aumenta a rugosidade, diminui a velocidade, que é o tal do quebra-vento. Quando você coloca aí o quebra-vento também tem uma outra, não é também só a rugosidade. Você também tem uma velocidade menor, na menor altura, devido à presença de obstáculos. Né? Você pode ter árvores, pode ter residências, pode ter um morro, se bem que o morro está mais ligado ao próximo, que seria o relevo, né? O relevo também, se você tem um relevo plano e um relevo acidentado, o relevo plano geralmente venta mais em regiões mais planas, né, do que regiões mais montanhosas. Um relevo mais acidentado causa também uma maior rugosidade, tem maior presença de obstáculos e assim vai. Então, esses aqui são os principais fatores que o influenciam. Esses fatores aqui, eles são utilizados. Nós estamos falando de energia, tá? Aproveitamento do vento para gerar energia. Mas nós não podemos esquecer que o vento tem outras finalidades, né? Eles são aproveitados aí para várias finalidades. O vento, por exemplo, atua na polinização, por exemplo, né? Os ventos, eles atuam na questão de você ter uma ventilação natural, de não precisar, por exemplo, de usar um ar-condicionado ou de fazer um arrefecimento. Isso é importante, por exemplo, para pocilga, é importante para aviários. Tem uma série, isso, se vocês fizerem a disciplina Construções e Ambiência, isso tem que ser tratado lá, tem que ser falado lá. Então, o vento ele tem aí utilidades para várias finalidades, né? No nosso caso aqui, a gente vai falar apenas para geração de energia. Energia eólica, que seria o item 1.3, né? A energia eólica, então, seria a energia cinética contida nas massas de ar em movimento, ou seja, é o vento. Tá certo? A procedência do vento, né? Que resulta. Indiretamente, o vento ele vem da radiação solar, né? Ele vem da radiação solar e do movimento de rotação da Terra. Tá bom? O movimento da rotação da Terra, ele é mais ou menos constante, né? A forma como a Terra gira. Então, o que vai causar alguma diferença no regime dos ventos é a radiação solar. E os ventos, ele é bem variável, né? Nós temos chuva, nós temos evapotranspiração, esses são os eventos do ciclo hidrológico, né? O vento, ele muda a todo momento, né? Então, não é tão fácil você saber a intensidade, a quantidade, isso aí. Bom, então, indiretamente vem da radiação com aquecimento não uniforme da superfície terrestre, gerando os ventos. Você tem uma região onde aquece mais, o bolsão de ar sobe. Você tem uma outra região aqui que aqueceu menos, o ar é mais denso, ele tende a ir para o local, né? Tende a ir para o local onde essa massa de ar subiu, ou seja, onde está mais rarefeito. E assim se processa o tempo inteiro, né? Bom, em torno mais ou menos de 2% da energia solar absorvida pela Terra é convertida em energia cinética dos ventos. Parece ser pouco, né? Mas isso representa centenas de vezes o potencial anual da energia, da potência instaladas em centrais elétricas do mundo. Bom, na aula passada, nós chegamos a falar ali que a energia hidráulica, o bruto, ela correspondia mais ou menos a 200 terawatt-hora ano, não é isso? Esses 2% aqui representam em torno de 500 terawatt-hora ano. Só que como nós falamos lá para a energia hidráulica, dificilmente você consegue, dificilmente não, você não consegue aproveitar todo esse potencial. No caso da energia hidráulica lá, conseguia aproveitar em torno de 5 a 10%, que foi de 10 a 20 terawatt-hora ano. No vento, a mesma coisa.
nós vamos ter a possibilidade aí de aproveitamento em torno de 10%. Mas aí daria 50 terawatt-hora-ano, que é um valor considerável, né? É um valor considerável. Bom, as formas de aproveitamento da energia eólica, né? As formas de aproveitamento pode ser energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Você tem as turbinas eólicas e os aerogeradores, e eles convertem, então, essa energia cinética, né, em energia cinética de rotação lá dentro dos aerogeradores, com os geradores. Aerogeradores significa que tem as pás e tem os geradores. Isso aqui nós vamos falar bem, nós vamos mostrar bem isso aqui na unidade de hoje. A pena é essa, eu fiz a unidade correndo, né? E eu preciso melhorar a unidade, que seria essa parte de cataventos, moinhos, né? Que não seria para gerar energia elétrica, mas gera trabalho mecânico, que é utilizado principalmente para bombeamento da água. A geração da energia eólica, a transformação da energia eólica em eletricidade é relativamente nova, tá? Tem poucas décadas que isso começou a ser feito. Agora, o uso da energia eólica para transformar em energia mecânica, para bombeamento, para moer grãos, isso aí é milenar, né? Já era usado lá nos egípcios, foi muito e ainda é muito utilizado na Holanda, né? O que a Holanda faz? A Holanda, ela não tem terra. Então, eles constroem um dique e aí fica o mar e uma parte alagada, né, sendo represada com esse dique aqui. Eles constroem aqueles moinhos, e lá é uma região que venta muito, e a região venta com esse moinho, eles bombeiam a água. Então, os moinhos, o papel do moinho é bombear a água. Ele bombeia a água que está dentro do dique, bombeia para o mar. E aí aquele terreno vai secar, tá certo? Aquele terreno secando, eles começam a trabalhar. Nós sabemos que os holandeses ali, eles são craque na parte de drenagem. Os maiores técnicos, maiores pesquisadores na área de drenagem, pode olhar que tem nome holandês. Então eles fazem o serviço de drenagem, começam a cultivar naquela área, e aí o que eles fazem? Eles pegam, constroem outro dique para frente e vão caminhar. Eles estão fazendo isso e já existe, inclusive, um movimento ambiental falando, opa, peraí, eles estão avançando muito no mar, falando dessa questão ambiental, mas é uma questão de sobrevivência deles, né? Eles têm que fazer isso. Então, não é à toa que lá, então, eles usam isso para avançar, né, o continente para dentro do mar. Logicamente, tem problema de inundação, eles estão preocupadíssimos com essa questão do aquecimento global, né? Que se houver um aumento do mar aí de alguns centímetros, as terras deles eles vão ter que aumentar a altura dos diques e assim vai. E a geração eólica também, né? Eles são muito fortes na geração de energia elétrica lá. Bem, então nós falamos aqui que é utilizado há milhões, né, milhares de anos, né? Como age de grãos, de utilização e tal. Para a geração de eletricidade, então, é bem recente, ela começou aí mais ou menos na década de 70. Por que começou na década de 70? A década de 70, pessoal, em muitos países, ela é chamada de década perdida. Ela foi uma década aí que teve uma guerra ali em Israel. Israel ocupou ali algumas regiões, que inclusive permanece sendo ocupado por eles, né? Que é motivo de grande conflito ali, e foi criada a OPEP. Então, a OPEP regulou a quantidade de óleo que ia ser extraído no mundo, e o petróleo que custava ali o barril 10, 9, 13 dólares, ele saltou, foi para 40, 50 dólares o barril. Isso na década de 70. Veja bem, o barril custa hoje esse valor, 40, 30, dependendo aí. Já chegou até a 100, mas oscila mais ou menos aí. Então, isso gerou uma recessão no mundo violentíssima, né? Tanto é que no Brasil, o programa Proálcool e a Petrobras, eles foram fortalecidos justamente nesse período. A Petrobras se especializou em tirar petróleo em águas profundas. E o Proálcool, ele veio desenvolvendo o carro a álcool. Isso tudo, de novo, é onde que eu falo, né? As crises, elas são ruins. Nós estamos tendo a pandemia agora.
Cara, é um transtorno danado. Mas são nas crises que surgem grandes soluções. Vocês podem ter certeza que grandes soluções vão sair dessa crise. Tem muita gente aí que está socada em laboratório, dentro de casa, que está desenvolvendo teorias, fazendo coisas, que daqui 10 anos, olha, isso aí tudo aí veio daquela época da pandemia. Pode ter certeza disso, tá? É uma transformação. Eu mesmo estou vivendo uma transformação, dando aula à distância, tudo isso. Muito bem, vamos lá. Desenvolvimentos recentes. Olha, então nós vamos mostrar aqui na disciplina uma série de coisas, né? A energia solar começou lá de uma forma muito alternativa na década de 70, os aerogeradores eram muito pequenininhos, hoje nós temos aerogeradores enormes, nós vamos mostrar ali, falar mais ou menos do tamanho deles daqui a pouco, né? Então, existe um desenvolvimento muito grande, né? Tanto na parte do tamanho do aerogerador, ou seja, da construção, porque não deixa de ser uma construção de engenharia, né? E às vezes até de engenharia civil, porque tem uma base, tudo isso. Então tem a engenharia elétrica, a engenharia civil, mas também na modernização, né? Com a construção de geradores mais eficientes, com sistemas inteligentes, né? E aí, pessoal, não trabalha apenas um tipo de profissional, trabalha todo tipo de profissional, né? Nós temos gente aqui que formou na agronomia aqui que trabalha em projetos lá no Nordeste eólico. Eu não sei bem direito desenvolvendo o quê. Eles tinham uma firma de venda de computador aqui e trabalha lá. Então, muita gente envolvida, né? Porque tem a questão de trabalhar com o vento, tem a questão do levantamento de área, desapropriação de área, tem uma série de coisas, né? O estudo, né, do vento em si. Bom, no início era muito caro, né? E com o tempo agora está ficando mais barato porque nós temos uma tecnologia de produção em escala. Há bem pouco tempo atrás aí tinha apenas uma empresa. Agora já apareceram outras empresas e aí começa a aparecer concorrência e é isso que é interessante na economia de mercado, né? A concorrência faz com que o preço vai caindo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha, nós estamos falando de vento, então o nosso produto é o vento. Nós precisamos saber a quantidade de vento que nós temos. Para isso, então, a medida do vento, né? Ela é feita com diversos tipos de aparelho, nós vamos falar sobre ele. E o vento, então, ele tem direção, sentido e intensidade, não é isso? Às vezes, nós precisamos medir, então, a direção, sentido e intensidade. E nós temos aparelhos que fornecem uma dessas grandezas, duas dessas grandezas ou três dessas grandezas. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui a rosa dos ventos aqui, né? Conhecida no sentido norte, sul, leste, oeste, vento nordeste, sudeste, noroeste, e assim sucessivamente. O vento, então, a intensidade do vento, ele pode ser dado, por exemplo, 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. O vento pode ser dado em quilômetro por hora, pode ser dado em metro por segundo. E você transforma isso aí simplesmente usando essa unidade aqui. Eu tenho que 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 hora é igual a 1 hora é igual a 60 vezes 60. É isso? Então, dividindo, dá esse coeficiente aqui que é 3,6. Beleza? Muito bem. Vamos ver, então, aqui os instrumentos para a observação e para a medida do vento. O instrumento mais rudimentar que existe é esse aqui, que é o catavento de Wilde. O catavento de Wilde, embora ele seja rudimentar, ele dá uma ideia da direção, né? Nós estamos aqui, ó, tem aqui o norte, o sul. Veja bem, o catavento de Wilde, ele tem nas estações meteorológicas. A pessoa chega lá e dá uma olhada. Se o sistema não estiver funcionando, coisa do gênero, ele usa lá. Então, você sabe aqui para o lado onde o vento está soprando, tá bom? Ele dá uma ideia de intensidade também. Tem uma placa aqui, essa placa tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 pinos. E dependendo aqui de onde essa placa ela se encontra, é possível você ter uma noção da intensidade que vai de 0 a 7, na verdade, né? Então, as estações têm isso, é um instrumento rudimentar, né? Muito comum naqueles filmes de Bang Bang, quando a gente assiste aqueles filmes de Bang Bang, sempre mostra, né? Tem isso aí lá.
Nós podemos ter também o anemômetro de contato. O anemômetro de contato, você tem aqui uma cruz, né? Onde você tem 4 conchas. Essas conchas, então, elas giram e você tem aqui um relógio medidor. E a partir desse relógio medidor, então, você metrou, né? Ele mede, né? Ele vai dar aqui a medida da velocidade do vento. Eu nunca trabalhei. Isso aqui eu peguei leitura. Esse aqui eu nunca trabalhei com ele, tá? Agora, o anemômetro totalizador aí não. Esse aqui é muito comum, né? Ele é muito comum de instalar. Ele é colocado geralmente na altura de 2 metros. Ele fica ali no tanque classe A. Ele é muito comum você ter um anemômetro desse aqui no tanque classe A, na altura do tanque classe A ali. E tem também um termômetro que fica dentro do tanque classe A e tem que ter um pluviômetro também do lado do tanque classe A. É muito comum, quando eles começaram a fazer irrigação aqui no Brasil, eles começaram a vender o sistema pivô central, e o que aconteceu? Eles vendiam e depois dava de presente entre aspas, né, o tanque classe A. E o tanque classe A, para você ter a evapotranspiração a partir do tanque classe A, você precisa da velocidade do vento, da velocidade do vento, da área de bordadura, não é isso? E mais o que? Da umidade relativa. Lembra lá? Fundamentos de hidrologia, irrigação, drenagem? Tá certo? E você também precisa da precipitação, porque precisa saber se choveu o quanto que entrou dentro do tanque. Aí, a partir disso, você consegue estimar a evapotranspiração com o método do tanque classe A. Então, anemômetro totalizador aqui. E, por último, o mais sofisticado deles, que seria, então, o anemógrafo universal. O anemômetro, ele só mede a quantidade, né? Só mede a quantidade de vento. O anemógrafo, não. O anemógrafo, ele mede a quantidade, ele tem um anemômetro lá em cima, tá bom? Ele mede a direção, você tem essa seta aqui funcionando parecido com essa, tá ok? E ele dá intensidade. Ele tem um tubo aqui, onde permite, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um furinho nele. Então, o vento vem aqui, ele entra dentro desse furinho, passa por aqui, e essa seta, ela mexe, ela faz isso, ó. No que ela faz isso, veja bem que o nome dele é anemógrafo universal. Então, ele registra isso numa tira de papel parecida com o pluviograma. Só que ali está o vento. Tá? Aqui nós temos as penas, essas penas nós temos tinta nanquim e ela registra tudo isso aqui. É um instrumento enjoado, quando ele dá algum problema tem que vir um profissional para funcionar. Esses outros aqui não, às vezes a gente consegue consertar, arruma, né, instala. E esse não, é um instrumento mais sofisticado, a altura dele, né, ele é instalado em torno de 10 metros, ele existe nas estações convencionais, nas estações convencionais. As automáticas é possível também que tenha ele, mas nas convencionais é obrigatório a existência dele. Então, nós temos o vento aqui medido a 2 metros, aqui medido a 10 metros, né? E essa é a forma. Quando você vai aproveitar a energia eólica, você precisa de ter uma noção desses valores do vento. Como é que você faz isso? Você pode ir coletando, né, e aproveitando, né? Você tem essas medidas em aeroportos, em estações meteorológicas, né? Você tem essas medidas aí e você pode coletar e utilizar. Muito bom. Olha, nós temos aqui então que a medida do vento ela é realizada a 2 metros e a 10 metros. É muito comum aparecer publicações tratando do vento a 50 metros de altura, porque as torres altas elas chegam até essa altura. O vento mesmo, o vento para gerar energia, ele tem que ter em torno de 7 a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade. Se você tiver um vento menor do que isso, basicamente inviabiliza a sua produção eólica, tá? Você pode até colocar, mas aí vai ser uma produção muito baixa e tal. Geralmente adota isso como referência. Um vento entre 7, tá? Maior do que 7 metros por segundo da velocidade. Ok? Bom, então, como nós estamos medindo a velocidade do vento a 2 e a 10, às vezes eu quero saber
o vento a uma determinada altura. Aliás, isso não interessa somente para a produção de energia. Por exemplo, o nosso grupo de trabalho aqui faz muito estudo da evapotranspiração. A evapotranspiração, pelo médio Monti, precisa do vento a 2 metros. Às vezes ela é medida a 10. Poxa, como é que eu vou usar? Mediu a 10, eu preciso de 2. Então, existem equações, aqui é uma, tá, pessoal? Mas tem várias equações. Então, essa equação aqui, ela permite fazer achar a velocidade do vento para uma determinada altura, uma altura que você deseja, tá bom? Então, nós temos aqui o perfil do vento. Ontem, inclusive, uma pessoa mandou para mim um exercício lá, né, perguntando e tal, e traçou um gráfico. Eu sugeri para ela fazer, ó, aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a velocidade do vento. Aqui dá melhor para você ver, tá vendo? Ó? Com a altura, se você colocar a altura no eixo X, fica esquisito, né? Você tem a velocidade aqui, vai fazer ao contrário, assim, né? Aqui fica dá melhor. Como a gente tem a noção da altura, a altura está aqui e a profundidade está aqui, raiz, por exemplo, raiz sempre a gente coloca ela aqui, nesse eixo, né? E a altura aqui. Então, nós estamos vendo que na superfície do solo, próxima à superfície do solo, o vento é quase que zero. À medida que você vai aumentando a altitude, o vento vai variando mais a sua velocidade e a sua intensidade, não é isso? E numa altura mais elevada, né, ele varia bem mais. Ele é maior em valor e em variação, né? Ele varia mais. Tá certo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui na expressão, né? Eu tenho que a velocidade do vento numa altura z, eu adoro essa linguagem aqui que foi criada pelo matemático, aliás, até é considerado o último filósofo, né? Que é o Leibniz. A matemática, o cálculo foi desenvolvido por Newton e por Leibniz. E eles se correspondiam com Carter. Eles falam que o Leibniz roubou a ideia do Newton e desenvolveu o cálculo junto. O Newton queria a matemática, queria o cálculo para resolver os problemas da física, né? E o Leibniz não, o Leibniz era um matemático mesmo. E ele ajudou muito, embora eles acusaram ele disso, coitado, ele ajudou muito, porque ele era matemático, ele criou a simbologia que vocês usaram lá na disciplina matemática, foi criada pelo Leibniz. Então, ele criou isso aqui, né? U em função de Z, olha que bacana, né? Então, a velocidade do vento em função da altura. Ele era um matemático e aí ele conseguiu fazer a coisa de uma forma mais, né, mais legal para a pessoa aprender. Então, eu tenho aqui a minha velocidade de referência e a minha altura de referência, que foi aonde o vento foi medido. A velocidade do vento de referência e a altura de referência. E aqui a velocidade que eu desejo, elevado a um valor alfa. Esse valor alfa, ele é um parâmetro, e você tem condição de determinar esse parâmetro. Alfa é igual a 0,37 menos 0,088, aqui logaritmo neperiano da velocidade do vento de referência, 1 menos logaritmo neperiano, a altura de referência dividido por 10. Se vocês olharem lá no manual de fundamentos de hidrologia, irrigação e drenagem, eu não lembro, eu acho que na turma de vocês eu já coloquei um apêndice lá para calcular o médio Monti. E nesse apêndice tem uma fórmula lá também para achar a velocidade do vento conforme a altitude, né? Conforme a altitude, não. Conforme a variação da altura. Ela é diferente dessa aqui. Existem dezenas de fórmulas, tá? Eu estou usando aqui essa fórmula. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Em determinado local, tem-se que a velocidade do vento de referência é de 5,5 metros por segundo e ela foi medida numa altura de referência de 15 metros, tá? Como valores de velocidade média dos ventos e altura de referência. Então, beleza. Determinar a velocidade do vento na altura de 2 metros. Opa! É a minha necessidade. Eu quero aplicar o médio Monti, que estima a evapotranspiração de referência, e o médio Monti precisa do vento a 2 metros, só que ele foi medido a 15. Então, como é que eu faço?
Alfa é igual a 0,37 menos 0,088. Logaritmo neperiano da velocidade de referência, que é 5,5, dividido por 1 menos 0,088, logaritmo da minha altura de referência, que é 15, dividido por 10, certo? Faço a conta aqui, dá 0,2281. Ok? Beleza. Eu tenho, então, que a minha velocidade do vento a 2 metros de altura vai ser a velocidade de referência, 5,5. Eu tenho a altura minha aqui, que é 2 metros, dividido pela altura de referência, 15 elevado a alfa. Essa aqui é uma equação exponencial e não poderia ser diferente. Não é isso? Olha lá, não é parecido com a equação exponencial? Veja bem que eu poderia dar diferentes velocidades do vento aqui, conforme a altura, e pedir para vocês, pessoal, ajuste uma função para mim aí, para eu achar a velocidade do vento conforme a altura. Aí vocês ajustariam uma função. Vocês sabem fazer isso. Quem fez a disciplina Fundamentos de Hidrologia lá, né, pode fazer de forma analítica, tá certo? Pode fazer de forma numérica, usando o solver, certo? Vocês podem ajustar uma função também. Então, 2 dividido por 15 elevado, dá isso aqui, ó. Ou seja, o vento que a 15 metros, né, a 15 metros valia 5,5, na altura de 2 metros ele vai valer 3,47. Beleza? Então, uma forma de você converter aí a sua velocidade do vento de uma forma fácil. Beleza. Bom, o cálculo do potencial aproveitável, né? Inclusive a Kátia, ela escreveu um e-mail para mim solicitando, né? Ela estava tentando, isso aqui está na lista de exercício, e eu concordo, eu fiz isso aqui muito rápido, ficou mal explicado no manual, né? Eu vou fazer aqui, eu acho que o entendimento vai ficar bem melhor. Bom, nós sabemos que a energia cinética, isso desde lá do segundo grau, é meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa é a energia cinética, é a equação do quanto que eu tenho de energia cinética. Por outro lado, nós sabemos também que nós já vimos na nossa disciplina, não é, que potência, né, é igual a energia dividido pelo tempo. Beleza? Ou melhor, né, eu poderia colocar que energia é igual a potência vezes o tempo. Fizemos, inclusive, exercício com isso, né? Aquele primeiro exercício lá, com o aquecedor funcionava lá não sei quantas horas e tal. Bom, então beleza. Eu sei, então, que a minha energia cinética, ela é igual a meio, né? Eu vou, ao invés de colocar 1 sobre 2, eu vou colocar 0,5, tá? É meio da massa, para não causar dúvida, da massa vezes a velocidade ao quadrado. E, beleza. Agora, eu sei também, como eu vou trabalhar com vento, eu sei que a massa específica do ar, que eu vou chamar ela de R, seria o rosinho, tá? Ah, não, mas aí não é marca registrada. A massa específica, nós já vimos isso, é a massa sobre volume. Inclusive, nós vimos essa definição também como falando a massa específica do solo, ou a densidade do ar, tá? Isso aqui também pode ser, ou densidade, né? Pode ser também densidade do ar. Tudo bem. Eu sei, então, que a massa ela é igual a R do ar vezes V. Ok? Massa específica. Veja bem, a massa específica vai ser quilo por volume. A massa específica do ar, ela fica em torno mais ou menos de 1,22 quilos
por metro cúbico. Essa é a massa específica do ar, tá certo? Bom, eu sei que o volume, ele é igual a... O meu volume aqui, ele pode ser V, tá? Pode ser a área vezes V, que é a velocidade, vezes T. Olha lá, vamos fazer a análise dimensional aqui, para ver se é verdade. O volume é metro cúbico. O volume é metro cúbico, que é igual à área, que é metro quadrado, multiplica a velocidade, que é metro por segundo, vezes o tempo, que seria segundo em cima, tá? O segundo aqui não está embaixo. Deixa eu colocar parênteses aqui para não ficar dúvida. O segundo está em cima. Então, veja bem, ó. Eita, mas eu vou te falar, viu? Ele muda automaticamente. Então, veja bem, ó. Metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Segundo corta com segundo, porque segundo está embaixo, esse segundo está em cima. Esse aqui está no denominador, esse aqui está no numerador. Ficou, então, metro cúbico por metro cúbico. Então, é verdade, volume é igual a área vezes a velocidade vezes T. Então, o volume de vento, né, seria a área de incidência dele, vezes a velocidade do vento, vezes o tempo. Aí eu consigo achar. Se é 1 segundo, eu acho ali o volume que passou em 1 segundo. Se é 2 segundos, o volume que passou em 2 segundos. Tá certo? Então, fazendo as devidas substituições aqui, né, eu tenho então que a massa vai ser R vezes A vezes V, vezes T. Ok? Bom, substituindo essa massa aqui na energia cinética, eu tenho que a minha energia cinética, então, vai ser meio vezes R vezes A vezes V vezes T vezes V ao quadrado. Deixa eu dar uma arrumada aqui, porque essa questão do automático aqui está atrapalhando. Aqui, o V aqui é minúsculo, e o V também aqui é minúsculo, e vamos corrigir uma outra coisa ali, que aqui também é um V minúsculo. Beleza? Bom, então como é que vai ficar isso aqui? Né? Trabalhando um pouquinho mais aqui, vai ficar 0,5 vezes R vezes A vezes V ao cubo vezes T. Vamos voltar aqui, consertar os maiúsculos aqui que saíram automáticos. Preciso desligar isso aqui, esse automático que ele faz aí. E aqui é T minúsculo. Ora, ô diacho. Vamos lá para o final. Aí ele aceita. Opa, vamos no final mesmo. Beleza. Então, eu tenho que a potência ela é igual à derivada da energia cinética dividido pela derivada no tempo. Ok? Então, fazendo a derivada, vai ficar o quê? Vai ficar 0,5 vezes o R, esse R é a massa específica, vezes a área, vezes o volume, cubo, e o T deixa de existir, porque a derivada aqui, a única variável é T, né? Ela sai fora, né? A derivada de x dx é 1, não é isso? Então, aqui vai ficar V, aqui vai ficar R. Beleza. Esqueci alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Área VT. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, pessoal, é aqui, ó. Aqui é energia cinética. Aqui que está a minha fragilidade lá no manual, né? Eu coloquei e não desenvolvi, né? Não coloquei o tempo, certo? Então ficou essa expressão aqui, ó. Que é a expressão que nós chegamos aqui. Só que agora eu mostrei o caminho, né? Eu mostrei isso aqui, ó. Ficou faltando, na verdade, foi fazer isso aqui, ó. Volume. Isso aqui que ficou faltando lá.
Tá bom? E aí jogar, logicamente, o T aqui, porque senão fica sem sentido, né? Não tem tempo. Isso aqui é zero, né? A derivada da energia cinética, se não tiver o tempo aqui, a derivada de uma constante é zero. Então, isso aí que confundiu a cabeça da Kátia lá. Olha, mas a Kátia, ela é danadinha. Ela pega tudo, ela tenta entender. Então, é bacana. É até bom que vai achando aí alguns probleminhas que tem aí no manual e tudo. Então, já vou aproveitar, eu vou arrumar isso lá. Muito bem, mas eu acho que aqui então fica bem certinho. Beleza, pessoal? Então a potência ela é meio da massa específica do ar, que não varia muito, né? Varia logicamente com a temperatura, né? Vezes A gente usa geralmente 1,22 e tem 1,223. Tem que ver depois o valor. Vamos em frente? Tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Bom, nós temos agora toda essa potência aqui, pessoal. Eu não consigo pegar toda essa potência que vem aqui e transformar ela em energia elétrica. Por quê? Por quê? Tem uma lei, que é a lei de Betz, que é o seguinte: a lei dele, ele mostra o seguinte, que o máximo de aproveitamento de energia da turbina eólica é 16 dividido por 27, que dá em torno de 59,3%. Por quê? Para você aproveitar a energia eólica, você tem que colocar uma pá, você tem que colocar um obstáculo na frente, para o vento incidir ali e essa pá girar. Se eu for aumentando o tamanho da pá, no sentido de bloquear esse vento para aproveitar para aproveitar o vento, o máximo que eu vou conseguir é fazer uma parede, construir uma parede de forma, mas se eu construir uma parede, o vento não consegue passar, você bloqueia ele. Então não tem jeito. Essa pá, ela vai ter que ser vazada, ela vai ter que permitir que o vento passe também pelo meio do aerogerador. Porque se eu bloquear, vira um quebra-vento, certo? O vento não passa. E é exatamente essa lei. Ele prova que o máximo que você consegue é de 53,3%. Portanto, aquele valor nosso aqui, ó, essa potência aqui, tem que ser multiplicado por 16 sobre 27. Esse é o valor que eu conseguiria aproveitar. Então, veja bem que só essa lei de Betz, ela já cai o potencial eólico aí um absurdo, né? Já cai quase 40, mais de 40%, né? Cai mais de 40% o seu potencial. Tá bom? Bom, então, além disso que foi provado por Betz, precisa também, nós temos a questão do rendimento. Nós temos rendimento das placas solares, nós temos rendimentos lá das turbinas hidráulicas, né? Nós temos rendimento lá do carneiro hidráulico e nós temos também o rendimento do aerogerador. Esse rendimento do aerogerador, existe o rendimento mecânico, né? Porque existe problemas de atrito, tem problemas de movimento, tem uma série de coisas. Tem o rendimento do rotor do aerogerador, tá? Das pás dele lá. E tem o rendimento do gerador, porque esse aerogerador está acoplado a um gerador, e aí tem também o seu rendimento. Muito bem. Aqui, então, tem a massa específica aqui do ar, que é 1,225 kg por metro cúbico, né? Olha só, rapaz, né? Olha só a altura que tem a atmosfera, né? A altura da atmosfera. A atmosfera aí tem em torno mais ou menos de 10 quilômetros. Ela vai ficando mais rarefeita à medida que sobe. Bom, se você pega quilo, cada metro cúbico de ar que tem acima de você tem uma massa, né? Que é 1,22 kg, cada metro cúbico. Então, toda essa massa, existe a força da gravidade que puxa esse troço para baixo, que vai dar um peso, não é isso? Então, que vai dar, então, quilograma força, não é isso? Esse quilograma força por metro quadrado dá a pressão, que é a nossa pressão atmosférica, que é a pressão que está em cima da gente aqui, que não é pequena, é uma pressão considerável.
né? Uma pressão que consegue elevar 10,33 metros de coluna d'água. Então é muito bacana, né? Muito bacana. Vamos fazer um exemplo? Para a velocidade média dos ventos na altura de referência de 9 metros, essa aqui é a velocidade de referência, e a altura de referência de 50 metros, vamos imaginar que eu tenha coletado isso aqui numa tabela, tá? Porque nem em todos os lugares vai apresentar medida. Então você vai achar, vamos imaginar que eu achei isso aqui numa tabela. Uma tabela aí de algum órgão governamental e tal. Determinar as dimensões de um aerogerador de eixo horizontal. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os tipos de aerogeradores. Eles podem ser horizontais, eles podem ser verticais, tá? Para obter uma potência de 1 kW. Veja bem, o que é 1 kW? Um chuveiro, pessoal, precisa de 5,4 kW. Então, não é uma potência pequena. Dá para funcionar aqui 5 computadores, dá para funcionar aqui 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, dá para funcionar aí, sei lá, centenas de lâmpadas fluorescentes de 10, né? De 10 volt-ampere ou de 10 watts. Então, não é uma potência pequena, mas também não é uma potência grande. 1 kW, 1000 watts. Bom, determinar a altura da torre do gerador, do aerogerador, para alcançar a velocidade de 7 metros. O que eu estou fazendo aqui? Se eu colocar o meu aerogerador numa altura baixa, onde eu não tenho vento de 7 metros, não adianta. Eu não vou conseguir produzir. É muito intermitente a produção de energia e eu posso não conseguir aproveitar. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso de um vento de 7 metros por segundo. Eu já vou achar a altura que eu vou colocar o meu aerogerador. Tá ok? Para ele ter essa velocidade de 7 metros por segundo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Bom, então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fórmula que nós vimos do alfa e vou aplicar ela aqui. O meu U de referência é 9, a altura minha de referência é 50, tá ok? E aí eu vou achar o meu valor de alfa, que dá 0,206. Achei. Beleza. Agora, eu tenho que a velocidade do vento é igual à velocidade do vento na altura de referência, Z, a altura de referência e alfa. O alfa eu já determinei, vale 0,206. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a velocidade do vento de 7 metros por segundo e vou colocar aqui. Então, eu vou achar a altura, tá, em que o vento é 7 metros. Ah, eu queria uma altura onde o vento fosse 10, que o vento fosse 15, que o vento fosse 20. Então, você vem e acha a altura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou dividir pela velocidade do vento de referência. O alfa vem para cá ao inverso aqui, né? Ele vem ao inverso. Isso aqui é importante as pessoas desenvolver. Um exercício desse aqui já quebra as pernas, às vezes, do aluno. Ele não sabe que jogar o alfa para o outro lado é 1 sobre 206. Certo? Aliás, eu vou até contar uma historinha disso aqui. Eu tenho uma história interessante para contar. E aí eu calculo a altura dá 15 metros, dá 14,76, dá em torno de 15 metros. Quando eu fui fazer graduação, pessoal, eu vou até mostrar para vocês, eu tenho até hoje, eu tenho essa calculadora aqui, que é uma calculadora solar. E, estão vendo ela aqui, ó? Ela é uma calculadora solar. Eu comprei essa calculadora aqui na graduação, quando eu entrei na graduação. E é uma calculadora simples, não tem nem função estatística, nem nada. E o pessoal naquela época começou a comprar calculadora programável e tal. Naquela época começou a aparecer as calculadoras. Aquelas calculadoras que faziam um passo, ela não era nem programável, fazia um passo. E a turma lá da sala lá começou a encher a paciência, falou que era calculadora diferente, né? Aí falava, ô Marete, cadê aquela sua calculadora diferente e tal? Bom, aí quando chegou na disciplina estatística, eu senti a necessidade de comprar uma calculadora melhor, né? Até então não precisava, estava ali no quarto
período, mais ou menos. Aí eu comprei, ela está até aqui também, comprei uma calculadora dessa aqui, que é aquela HP 11C, uma calculadora programável, que é essa aqui. Bom, ela veio com um livrinho, mais ou menos umas 200 páginas, eu abri o livrinho, agora eu vou aprender isso aqui. Aprendi a programar, a programação dela é praticamente uma programação de memória, né? Bom, aí beleza, eu aprendi a programar e tal, isso até me gerou um problema, porque lá em casa vivia cheio de gente pedindo para programar, ia fazer prova, trazia 5 calculadoras para programar e tal. Mas aí eu tinha aula com o pessoal lá, e aí tinha que achar, por exemplo, né, às vezes nós tínhamos, por exemplo, A elevado a 5, não é isso? A elevado a 5, que é igual, por exemplo, a 10, não é isso? Aí você tinha que resolver isso aqui. E para resolver isso aqui, significa que você vai ter A, que é igual a raiz 5, né? A raiz 5 de 10, ó. Ah, rapaz, mas o pessoal com essa calculadora chique na época, ninguém conseguia resolver esse tipo de problema. Aí foi a hora de eu tirar sarro, né? Eu falei, rapaz, mas você tem uma calculadora boa, uma calculadora excelente, mas usa ela igual um feirante. Aí não dá. Aí foi o meu troco, né? O pessoal tinha calculadora, mas não sabia usar nada nela, né? Não sabia que isso aqui é a mesma coisa que A 10, não é isso? Elevado a 1 dividido por 5, né? Certo? É a mesma coisa, só que a calculadora, ela é uma calculadora avançada, né, a pessoa deveria saber isso aqui. E o pessoal não sabia tirar, só sabia tirar a raiz quadrada. Se fosse outra raiz, toda vez que eu ia para a aula e tinha um troço desse, vi o cara perguntar como é que fazia. Aí eu tirava sarro. Ô, rapaz, você está usando a calculadora igual o feirante. Então, tem o dia de amanhã também, né? Bom, mas vamos voltar ao nosso exercício aqui. E foi exatamente isso que eu fiz, né, pessoal? Tá? Simplesmente jogamos o 0,206 para o outro lado, ficou 1 dividido por 0,206, e aí nós conseguimos resolver o problema. Mas o problema é esse, o problema é que eu quero achar a dimensão do aerogerador para ter uma potência de 1 kW. Então vamos lá. Eu tenho, então, determinar o diâmetro da torre do aerogerador para ter 1 kW. Nós temos aqui o rendimento mecânico 0,90, o rendimento do rotor 0,45 e o rendimento do gerador, ele é alto, deve ser 0,95, colocou aqui 100%. É aqui a massa específica do ar. Nós deduzimos essa equaçãozinha lá, né? Tá certo? Então, eu tenho que a área, né? A área é πd ao quadrado sobre 4. Então, ficou meio vezes a massa específica, πd ao quadrado sobre 4. A velocidade do vento ao cúbico, os rendimentos estão aqui em cima, e eu quero uma potência, então, de 1 kW. 1 kW é igual a 1000 watts, certo? Isolo o D, né? Vai ficar, então, 1000 vezes 2, dividido por 1,225, dividido por 7 no cubo, dividido por 0,9, 0,45, 1, dividido por π, certo? Vezes 4, 4 está aqui, e raiz, né? O 2 que estava aqui, que é exatamente o que eu acabei de explicar aqui, né? O 2 que estava aqui vai para o outro lado, vira uma raiz, né? Portanto, raiz de 10 é a mesma coisa que meio 10 elevado a meio, não é isso? Tá ok? Muito bom. Então, se eu tiver aqui, ó, né? É a mesma coisa. Muito bem. Então, resolvendo esse exercício aqui, nós achamos um diâmetro de 3,87. Não é um diâmetro pequeno. Como diz assim, não é um papaventinho, né? É um catavento aí razoável. Aproximando para 4 metros, eu vou ter uma potência um pouquinho menor. Então, jogando na fórmula novamente aqui, eu acho uma potência de 1073,58 watts. Tá certo? Bom, os aerogeradores grandões, esses que vocês viram aí, seguem mais ou menos o mesmo raciocínio, pessoal. Tá? A dificuldade deles lá é saber o rendimento deles, tá certo? A questão do vento é mais ou menos isso aí, né? Se eu quero gerar uma potência maior, significa que eu preciso de ter um diâmetro
maior, ou ter mais aerogeradores. Então, esses aerogeradores, que começaram ali na década de 70, eles eram pequenininhos. E aí começou o processo de fabricação, foi caindo o preço, e aí para aumentar a potência instalada, duas coisas ocorreram. Primeiro, ele aumentou de tamanho. Os aerogeradores, que eram pequenininhos, ficou com um diâmetro maior. E aumentou em quantidade. Você tem mais aerogeradores, fazendo parques eólicos, né? E não apenas um aerogerador. Parques eólicos. Aí você tem a soma de vários aerogeradores. Se eu tiver 5 aerogeradores desse aqui, eu consigo a potência de 5.400. É lógico que tem um custo para a instalação disso, mas uma vez instalado, pessoal, é direto o ano inteiro, trabalhando de graça, né? Grátis, funcionando o tempo todo ali, aproveitando o vento e gerando energia elétrica. Uma energia intermitente, né? Ela é intermitente. Se a pessoa tiver só aerogerador, ele vai precisar de bateria, vai ter que carregar a bateria. Caso contrário, se ele tiver o sistema convencional, ele pode vender essa energia quando ele tem excesso para o sistema e quando ele precisar, ele usa do sistema, né? Os aerogeradores mais comuns atualmente é o de 3 pás. Já foram testados aerogeradores de 1 pá, 2 pás, 4 pás, vários tipos. Nós vamos falar sobre os tipos de aerogeradores agora. Disponibilidade de recursos eólicos no mundo, né? Bom, para ter, então, energia eólica, eu preciso de vento. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o potencial eólico mundial. Nós estamos vendo aqui que a maior quantidade de vento, ela vai ocorrer nesses extremos aqui, nessa região aqui, ó, em direção aos polos, não é isso? Tá ok? Que vai aproveitar o vento que está entre os trópicos e os polos, não é isso? Que são aqueles ventos polares, não é isso? Ventos lá do... Então, essa aqui é a região que venta mais. Nós temos uma região aí intermediária de vento, que é essa região verde e meio amarelada, que ela se encontra aqui, ó, né? Uma região verde meio amarelada. Essa região aqui também, ó. Você veja bem aqui na região do Saara, aqui, ó, lá tem uma quantidade apreciável de vento. E é a região aqui que ocorre os grandes desertos, né? Ó, aqui e aqui, ó. Muito bem. Então, região Austrália aqui também, né? Ó, bem seco também, ó. E aqui também essa região. E nós estamos vendo aqui em watt por metro, né? Só lembrando que watt é joule por segundo, não é isso, pessoal? É joule por segundo. Então, nós temos aí a faixa. E uma região aqui mostrando, nós estamos vendo aqui que o Brasil não é muito favorecido por ventos, né? Nem o Brasil e nem a África. Tá? Essa região aqui não é uma região muito favorecida por ventos. Nós vamos ter a oportunidade de ver o mapa do Brasil ali com mais detalhes. Beleza, vamos lá. Portanto, as regiões mais promissoras aí para a geração, né, de energia eólica seriam essas regiões aqui, essas, né? Essas regiões aqui, aqui, ó, né? Aqui, tá? Porque o vento precisa de um mínimo de 7 metros por segundo. Caso contrário, o aerogerador tem que ficar numa altura muito alta. A altura muito alta, dureza, hein? Vamos lá. Potencial eólico no mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, a distribuição da área de cada continente conforme a velocidade média do vento, região e continente. Temos aqui a África, a Austrália, América do Norte, América Latina. Nós temos aqui a velocidade média do vento em metros por segundo. Opa, aqui a altura aqui, ó. Tá vendo essa altura padronizada que eles usam? A 50 metros da superfície do solo. E nós temos as velocidades de 6,4 a 7, de 7 a 7,5, de 7 a 11. Por que não foi colocado as velocidades mais baixas? Porque elas não são para gerar em grande quantidade de energia, né? Velocidades abaixo dessas não geram, então já nem considerou. Bom, nós temos aqui então a área em quilômetro quadrado, né, que seria 3.750 mil, então 1.000 milhão,
né? 3,750 milhão de quilômetros quadrados. Equivale a 12% da área, aqui 11% da área, aqui 1% da área, né? Então, aqui está mostrando a área, o percentual, onde eu vou conseguir ventos, né, com essa velocidade. Tá bom? A gente verifica aqui que a América Latina não é uma região, não é a região que consegue produzir uma grande quantidade, não tem muita área, né? Aqui a Europa, certo? A Europa ocidental e a Europa aqui, inclusive a Rússia, né? A região que consegue produzir bastante, e aqui no mundo, né? Vamos dar uma olhada lá. Aqui, o potencial eólico no mundo, a estimativa do potencial eólico mundial. Aqui já em termos mesmo de energéticos, né? Você tem a África aqui com a percentagem de terra ocupada de 24%, daria em torno de 106 mil terawatt-hora ano, né? A densidade demográfica fica aqui colocada, porque uma vez que você coloca aerogeradores, você tem essa questão, né? Se você tiver população e tudo, não pode colocar. Então, a população da África é alta, da Austrália é baixa. Aqui o potencial líquido, né? Vamos ver o potencial líquido aqui, o quanto que representa. Nós temos a Austrália, então, com 3.000, a África com 10.600. O potencial da África não é grande, mas a área da África é grande, né? 14.000, aqui a América do Norte, um potencial alto. A América Latina, um potencial baixo. A Europa Ocidental, baixo. A Europa, inclusive ali a Rússia, aí um valor um pouco maior. Ásia e no mundo. Então, veja bem, ó, eu falei lá que o potencial líquido no mundo era 10%, lembra que eu falei? Ó, aqui está aqui em torno mais ou menos 53 mil terawatt-hora ano, que é 10%, né? Desse valor. Aqui o potencial eólico brasileiro, aqui mostra com mais detalhes, né? Nós temos então aqui a velocidade do vento. A velocidade do vento, ela depende da rugosidade, né? Da rugosidade. Então nós temos aqui região de mata, campo aberto, zona costeira, morro, montanha. E tem aqui a velocidade do vento maior que 6, maior que 7, maior que 8, maior que 9, maior que 11. E os valores aqui na condição aqui de campo, costeiro, morro e tal. E o valor da velocidade do vento aqui, ó, mata. Então, se eu tiver mata aqui, né, aqui tem mata. Então, eu sei que nessa cor verde aqui equivale a mais ou menos, menos de 3 metros por segundo, certo? Se for uma região de campo aberto, é menos de 4. Tá? Aqui representa a rugosidade. E aqui representa o vento num determinado local. E a cor. Bom, nós percebemos aqui, a partir desse mapa aqui, que ventos de 6, de 5 metros por segundo ou acima de 6, você vai ter em pouquíssimas regiões aqui, ó, né? Aqui uma região que venta muito, que deve ser lá no Rio Grande do Norte, e aqui a região marronzinha. Olha só, então, por isso que os nossos aerogeradores, basicamente, eles se encontram na região litorânea. Você tem uma região litorânea. Aqui uma região ali do Agreste, né? Uma região semiárida. Mas no mais, as velocidades são muito baixas. Aqui em Curitiba, por exemplo, não tem como usar a não ser que seja um aerogerador para alimentar uma coisa muito pequenininha. Não venta, né? Não venta. Um grande diferencial daqui, o clima de Lavras é muito parecido com o clima de Curitiba. Eles têm a mesma altitude. Muito parecido. O frio aqui é um pouco mais intenso. O frio é um pouco mais intenso. Mas lá acontece algo que eu falo que eu sentia mais frio lá do que aqui. Lá venta. Se você subir numa moto e andar num lugar onde que venta, rapaz, você congela. É muito frio, né? Bom, uma vez então que nós vimos aí, vamos lá, a classificação. Aqui nós já mostramos, né? Então a classificação dos ventos nas regiões topográficas é a figura 7.7, a base lá é de 50 metros, a densidade média de energia é watt por metro quadrado, tá? Isso aqui foi falando como isso aqui foi realizado, tá? Os valores de energia em condições padrão, altitude do nível do mar, temperatura de 20 graus centígrados e o fator de Weibull 2,5.
Tá ok? A classe de energia dos ventos no Brasil, aqui mostra, então, a velocidade do vento, a energia em mata, campo aberto, zona costeira, que seria a continuação dessa tabela aqui, como foi feito o mapa ali. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Bom, uma vez que a gente viu os potenciais, as regiões onde a gente pode aproveitar, uma vez que a gente já sabe calcular mais ou menos, né, de uma forma simplificada a potência de um aerogerador, vamos verificar os tipos de aerogeradores, os tipos de turbina. Né? Aqui ficou faltando um ar, nave. Bom, as turbinas, então, elas podem ser pequenininhas e elas podem ser muito grandes, né? Geralmente, essas turbinas, elas têm algumas, que é a torre, a nave, ou nacela, né? Temos veio e pás. As turbinas, então, elas podem ser horizontais, tá? Aqui nós temos as turbinas horizontais. A turbina, ela pode ser frontal, ou seja, o vento bate aqui e o aerogerador está aqui. Aqui está a nave ou nacela, tá? Aqui está as pás do aerogerador. E embaixo aqui você tem que ter uma estrutura de uma fundação, né? A torre, tá ok? Dentro dessa nave aqui nós vamos ver o que tem lá dentro. Mas as turbinas horizontais podem também ser de vento de retaguarda, tá? Ou seja, por trás. Esquisito, né? É esquisito, não é um negócio, mas o vento incide aqui e ele gira. São duas formas de turbina. Essas hélices já foram no passado com uma, com duas, com três, com quatro. Isso desde a década de 70 para cá, o pessoal já está chegando quase que num formato padrão, que é esse formato que nós vamos, que a gente vê na televisão, nas fotografias, nas propagandas, com três pás. É o que tem padronizado, é o que está sendo mais utilizado. Tá bom? Com uma pá, fica muito esquisito, né? Parece um troço, a gente fala lá em Minas Gerais, cambeta, né? Não sei como é que a coisa pode funcionar com uma pá só, mas foram construídos com uma pá só. Nós temos também as turbinas verticais. Pessoal, essas turbinas aqui são turbinas enormes, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar o tamanho lá, são vários campos de futebol girando. Mas as turbinas também podem ser horizontais. A diferença das turbinas horizontais, desculpa, das turbinas verticais das turbinas horizontais. As turbinas horizontais são mais baratas, são mais eficientes, tá? São mais eficientes, mas tem o problema de precisar de uma altura maior, de uma altura mais elevada, né? Uma altura mais elevada. Esse é o grande problema. Aumenta essa pá aqui e precisa de uma altura elevada. As décadas, né, estudando esse tipo de turbina, já desde a década de 70, né, temos aí em torno mais ou menos de 50 anos, é mais conhecido esse tipo de turbina. Tá? Ela é mais conhecida. A tecnologia já está mais difundida. Existe maior concorrência. Bom, os aerogeradores do tipo vertical, qual que é a vantagem deles? Eles podem ser uma altura, né? Eles podem ficar mais baixinho, tá? Mas em contrapartida geram menos potência. Não tem problema de barulho. Esse aqui, o problema de barulho é sério, tá? Tem bastante barulho que inclusive incomoda, tá? Gera problema ambiental, né? Em áreas turísticas, o pessoal não quer ir nesses lugares. Então, eles são baixinhos, né? São menos eficientes, eles têm vários formatos, né? E uma das vantagens é essa. Esse formato aí pode servir, inclusive, como uma escultura, né? Ele é tão bonito quanto uma escultura. Tem vários tipos de perfis, que é uma outra desvantagem. É difícil de ser construído, né? São perfis aí que às vezes envolvem até formulação matemática, são mais difíceis de ser construídos. E nós temos vários modelos, né? Aqui nós temos os nomes deles. O nome, pessoal, é complicado, viu? O nome, eu já abri já em inglês britânico, inglês norte-americano, tá?
Tem gente que chama isso aqui, no inglês chama de Savônios. Tá? Savônios, Darius, e a mistura dos dois, que seria Savônios Darius. Tem a mistura dos dois. E tem também o rotor H. Mas tem muitos vídeos que apresentam isso aqui como Savoni, tá? E Darrier. Eu não sei, eu achei que era francês, já fui lá, já fui ver a tradução e a audição em francês, não deu isso. Eu não sei porque existe essa modificação. Então, já vi muitos vídeos britânicos com inglês, chama Savônios, Darius, e então vamos falar, né, como o inglês está falando lá. Muito bem. Então já falamos das vantagens, desvantagens. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, tá. É uma estrutura mais cara, tá? Essa questão do perfil e tal, ele sai mais caro. Esse é um... e o perfil dele é extremamente complexo. Mas ele pode ser colocado em cima de uma casa, ele pode ser colocado do lado de uma casa, ele pode ser colocado margeando um lago, por exemplo. É uma estrutura bonita mesmo. Se você colocar o perfil deles, é um perfil, né? Muito. Eu acho que na nossa lista de exercício tem lá vídeos, né, mostrando. E inclusive um aluno, eu não lembro qual aluno, fez também um vídeo muito bonito. Eu preciso colocar lá na plataforma, lá, na nossa plataforma. Fez um vídeo bem bonito também, mostrando os vários modelos. Tá bem? Bom, o aerogerador comercial mesmo, que gera grande quantidade de energia, basicamente é esse, tá? Vamos dar uma olhada nas peças dele. Logicamente, não é um agrônomo que vai fazer isso aqui. O agrônomo pode trabalhar numa empresa ou ter uma empresa onde ele pode fazer essa estrutura. E essa empresa vai ter engenheiro elétrico, vai ter engenheiro civil, vai ter engenheiro agrônomo, vai ter várias pessoas, vai ter pessoas trabalhando com eletrônica para construir. Isso aqui, pessoal, parece ser um troço pequeno pelo desenho, mas é algo enorme, enorme. Então, primeiro, começa com a fundação. Uma estrutura que pode atingir 50 metros de altura, que pode atingir aí 200 metros de altura, tem que ter uma superestrutura para o vento não vir aqui bater e esse troço tombar, certo? Isso aqui tem que ter uma estrutura, e não é uma estrutura qualquer, é uma estrutura mesmo, é algo de engenharia civil. Nós temos, então, a fundação. Nós temos essa torre, que é uma torre alta, que também precisa ter uma estrutura de forma que o vento não vergue ela, tá certo? É uma estrutura que vai ficar lá durante muitos anos, não pode ter corrosão, tá? Tem que ter tratamento para corrosão, tem que ter a questão da pintura, tem que ter a questão do material, tudo isso, tá? Dentro dessa estrutura aqui existe uma escada com altura muito alta, né? Que é bem alto, uma escada para você ter acesso à parte lá de cima. E, logicamente, a energia elétrica ela vai ser gerada aqui, você tem os cabos aqui, você tem um lugar aqui onde você vai ter a saída desses cabos, tá? Inclusive, muitas dessas estruturas aqui estão no mar, né? Estão lá no oceano. Então, tem que vir os cabos até o continente, tá bom? Então, falamos aqui da fundação, do conector, da torre, escadas, né? Controle de orientação. Você tem aqui no item 5, né? Existe algumas coisas que fazem controle de orientação. Existe controle aqui, que faz com que essa estrutura gire. Tem aqui também algo que faz com que a pá ela mexa e ela pegue o vento, né? E ela consiga aproveitar mais a energia do vento. E você tem aqui o 8, que você tem uma estrutura aqui que é o anemômetro, e você tem a direção do vento, é ele que é o sensor que vai fazer com que isso movimente. Com que isso movimente ou que a pá, né, aproveite mais esse vento. Então, os sensores, eles estão aqui, tá? Então, ela não é uma estrutura rígida. Ela mexe e tem todo um sistema mecânico de engrenagem para fazer isso, que inclusive é muito bonito. Tá? Muito bem. Aqui, basicamente, nós temos a nave. A nave, ela tem aqui o gerador, tá certo? Essa pá gira e está acoplada ao gerador.
Se você acoplar essa pá aqui ao gerador, o que vai acontecer? Essa pá, ela gira lentamente. Ela gira, tá? Lento. São poucas voltas por minuto que ela dá. Tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso gerar energia elétrica aqui a 60 Hz. E nós já vimos o gerador lá. O Hertz depende do giro, né? Do giro ali dentro do gerador. Então, eu não consigo isso. Eu vou ter que colocar aqui tipo uma caixa de engrenagem que multiplique o movimento. O aerogerador dá uma volta aqui, tá certo? Mas internamente ele transforma essa volta em 60, em 100, em 200, que é o que a caixa de engrenagem faz no motor do carro, né? O motor do carro tem uma determinada rotação, mas por meio da caixa de engrenagem você multiplica isso. E isso então está ligado a esse gerador. Agora, eu também não quero, quando dá um vento muito forte, eu não quero que isso aqui gire, tem que ter um controle. A energia elétrica que vai ser gerada aqui, ela precisa de um controle. Lembra de quando nós falamos do sistema BFT? Qual que era o problema do BFT? Seria a questão da frequência. Ela não tem muito lá uma forma de regular muito boa, né? Então, eu tenho um freio, tá? Eu tenho um freio. Se isso começar a girar com uma velocidade muito grande, eu tenho um freio que controla isso, tá? Então, isso aqui é chamado de nacela ou nave, né? Eu prefiro o nome nacela com 2 L's e E, né? Então, a nave. E aqui nós temos a paz, né? A paz, e tem o 13 aqui, que é chamado de roda, né? Essa roda que vai prender essas pás lá. Então, existe um movimento que movimenta as pás, que movimenta o nacela em relação à base, e isso é regulado pelo sensor. Basicamente, a estrutura é essa, tá? Eu acho que também na lista de exercício eu coloquei um vídeo lá que mostra um vídeo muito bonito lá, mostrando isso aí. Geralmente os vídeos que mostram isso aí é muito bonito. Eles são feitos numa altura, né? A altura elevada. Então, beleza. Bom, referente à capacidade de geração de energia elétrica. As primeiras turbinas eólicas, vamos ver o tempo aqui, né? As primeiras turbinas eólicas, elas geravam em torno de 10 a 50 kW. Nós fizemos um projeto hoje ali, né? Calculamos para 1 kW, achamos que o diâmetro tinha que ser de 4 metros. E ele estava baixinho, não é isso? Bom, esses, então, foram os maiores aerogeradores, eles surgiram ali na década de 70. No início da década de 90, esses aerogeradores já passaram a ser de 100 kW a 300 kW. Ou, é um aumento considerável. Aqui dava para 2 chuveiros, aqui para 10 chuveiros. Aqui já passou a ser 100 chuveiros. Aqui já passou a ser 20 chuveiros, né? 20, e aqui já passou a ser 60 chuveiros. Já é razoável, já dá para alimentar uma vila mesmo, né? Uma pequena cidade, já é um valor razoável. Mas eles foram crescendo. Em 1995, 5 anos após, nós já tínhamos já de 300 a 700. Aí você pode falar, nossa, mas é grande, Moretti. Não é, não é. Perto de energia hidráulica, não é. Uma pequena, uma PCH, pode ter 30 mega. Quantos aerogeradores desse eu precisava para fazer uma PCH? Né? Então, eles eram pequenos comparado com a energia hidráulica. Em 95, poxa, aqui já está 60 chuveiros. Ajuda aí, pessoal. Aqui seria 75, seria 75, 150. 150 chuveiros. Quer dizer, funcionando ao mesmo tempo. Tá? Tá ok? Só para dar uma noção de tamanho. Opa, 2 anos depois aqui já passou a ser 1 megawatt a 1,5 megawatt. Tá? Em 99 já tinha no mercado 2 megawatt. Poxa vida, agora já é 1 sobre 30 de uma PCH, 1 sobre 15 de uma PCH. Já é algo considerável. Em 2018, eu fui olhar lá na internet, né? Nós temos aqui aerogeradores
de 10 megawatts. Esses geradores de 10 megawatts dá 180 metros de diâmetro. 180 metros de diâmetro. Ora, a área é igual a π vezes d ao quadrado, dividido tudo isso aqui por 4, certo? Então, vamos colocar aqui que vai ser π que multiplica 180 ao quadrado dividido por 4. Aqui igual. Vamos pegar aqui, vamos ver o resultado aqui para ver quanto que dá. A área em metro quadrado. Então, dá isso aqui em metro quadrado, certo? Que seria 25.500 metros quadrados, aproximadamente. Como um hectare é igual a 10.000 metros quadrados, bom, então vamos pegar ali, vamos dividir por 10.000. 10.000. Então, eu tenho que isso aqui vai ser isso dividido por 10.000, 2,5 hectares. Pessoal, nós já estamos aí com aerogeradores. Um campo de futebol aqui do setor de ciências agrárias deve ser menos de 1 hectare, porque ele não deve ter 100%. Nós temos aerogeradores que são 3 campos de futebol girando. É muito grande. É 3 campos de futebol girando. É lógico que um aerogerador desse, inclusive o risco, né, é muito grande. Eles vão para o mar, né? São estruturas construídas no mar e que ficam numa altura enorme e ficam girando lá. E vão gerar essa quantidade de energia. Aqui já é razoável. Poxa vida, 3 aerogeradores desse é uma PCH. Uma PCH gasta 15 anos para ser construídas, né? Para ser construída, desapropriação de terra, um preço e tal. Uma vez que você vai levando isso aqui para o mar, o que acontece? Você já não tem custo de desapropriação, né? É fácil de lidar, não tem problema de invasão, não tem problema de assoreamento. O único cuidado que você tem que ter é uma equipe de pesquisadores para estudar a temperatura do mar e do continente para ter uma previsão da quantidade de vento que você vai ter ao longo do ano. Com essa previsão, você pode ali ter já uma noção da quantidade de energia que você vai produzir e ter um planejamento muito bom, né? De quanto você vai produzir de energia. Então, pessoal, essas turbinas, dependendo do tamanho, elas têm uma classificação, né? As turbinas elas podem ser pequenas, né? Potência nominal em torno de 500 kW. Veja bem, né? Aqui está sendo considerado turbina pequena. Média de 500 a 1.000 kW. Aqui já dá 1 mega, né? E as grandes com mais de 1 megawatt. Tá? Muito bem. Olha, uma vez que nós falamos de tudo isso, vamos dar uma olhada então na capacidade instalada, né, no mundo. Aqui a potência instalada no mundo, vamos ver que desde 2001, né, a potência aqui em megawatt, você veja bem aqui que o valor que era produzido no mundo aqui era um valor muito pequeno, né, 6,5 megawatt em 2001, é algo pequeno, né? E isso aí, então, veio ao longo dos anos, chega aqui com 2016, aqui com 54, aqui, na verdade, pessoal, aqui, isso aqui é de publicação americana, aqui não é vírgula, não, aqui é ponto, viu? É 6.500 megawatt. Eu sempre esqueço isso. 6.500 megawatt. Aqui são 54.642 megawatt. Tá? É um pontinho aqui. Que se tornou um valor razoável, não é isso? Certo? Aqui, então, é a capacidade instalada. Em B, é a capacidade instalada acumulada. Nós vimos aqui que ao longo do tempo aqui, devido à crise, devido a alguma coisa, 2013 foi uma crise, né?
principalmente no Brasil aqui, foi uma crise brava, 2011, o Brasil tem uma crise a cada 2 anos e meio, e uma crise gigantesca, em média, a cada 5 anos. Né? Então, teve a crise de 2008, 2011, 2013, 2015, e agora, 2000, nós estamos vivendo uma enorme crise novamente. Teve uma ali no Temer também, tá? Bom, então, quando ocorrem essas crises, né, há uma diminuição no investimento, né? Aqui, então, é o valor acumulado. Nós estamos verificando aqui que o crescimento da energia eólica ela ocorre de forma exponencial, né? Iniciou aqui um valor acumulado de 23.300, aqui foi o valor que houve no ano, né, de implantação, que os valores foram implantados. Aqui, quanto foi somado. Veja bem, pessoal, olha como cresce, né? Olha aqui, um ano que houve uma diminuição, 54, aqui está fácil fazer a conta. Veja bem que representou quase que um décimo. O que foi implantado em 2016 é quase um décimo, tá, do que existe, o que passou a existir. Que aqui está quase 500, né? 500 mil, só aqui foi 55 mil, um décimo. Veja bem o quanto que começou a crescer. O crescimento é exponencial, né? Ele vem ano após ano crescendo. Bom, aqui então é o valor no mundo, né? Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Aqui não mostra o país, né? Onde se encontram as maiores regiões. Então a gente está vendo aqui a China, pessoal, é o país que mais investe em energia solar, é o país que mais investe em energia hidráulica. Lá construíram usinas hidrelétricas lá enormes. É o que mais investe também em energia eólica, é o que mais usa carvão mineral. Então, tudo lá é aqui os Estados Unidos e a Índia e a Alemanha, né? Então, aqui a rosquinha basicamente é quase tudo, é só esses países. O Brasil não é pouco também, ele investe bastante, né? Em energia eólica, está crescendo bastante, a França e aqui os demais países, né? Esse aqui é o gráfico de a capacidade instalada anual, isso aqui foi no ano de 2016, tá bom? E aqui a capacidade instalada total. Bom, você veja bem que o Brasil tem investido, né? Tanto é que no ano de 2016 ele investiu bastante, mas levando em consideração o total, aí ele cai, né? Ele fica atrás da França, do Canadá, do Reino Unido, né? Da Espanha, ele está atrás. Tá? Mas com certeza aí em breve, se já não passou, em breve vai estar passando esse país. E aqui então a China, os Estados Unidos, a Índia e a Alemanha são os países mais produtores. Bom, vamos dar uma olhada agora na evolução no Brasil, né? Também é de uma forma exponencial, né? Nós temos aqui em amarelo novos, né? Novos aerogeradores que foram implantados, né? Aqui 2020, né? Mas aqui é um valor estimado, tá? Provavelmente já mostrou aqui que estaria sofrendo, né? Ó, tá certo? E aqui o acumulado, né? O acumulado em relação ao mundo, tá certo? Veja bem como a energia eólica está crescendo no mundo, né? O novo no Brasil, no mundo, equivaleu assim a um décimo, né? A um décimo de tudo. Aqui nós estamos com uma quantidade bem menor. Eu acredito que a energia solar e a energia eólica vai sofrer um impacto muito grande dessa crise, muito. Isso aí vai estender a matriz do petróleo no Brasil aí por mais tempo, talvez seja mais uma década, 2 décadas ou 3, né? Isso vai representar muito aí. Vamos ver as rosquinhas. Não tem as rosquinhas. Não tem as rosquinhas do Brasil, mas tem aqui a tabela, né? A classificação dos principais estados brasileiros com energia eólica. Nós vimos, curiosamente, né, que a energia solar ela é mais usada no sul do Brasil e no sudeste, né? Agora, isso não ocorre com a energia eólica, porque a energia eólica, aquele mapa que nós vimos, né? Grande parte da energia eólica ela concentra no Nordeste, né? E em outras regiões no Brasil, aqui no litoral, né? O Paraná tem a região de Palmas ali, tem algumas regiões aí que são favoráveis à energia eólica, tá?
bem favoráveis. Então, vamos dar uma olhada aqui na energia eólica. Não, a energia eólica, nós temos o Rio Grande do Norte, né? Com dados de 2016, 3.420 megawatts. Pessoal, olha que coisa interessante, né? A potência instalada corresponde a 31%. Uma PCH pode chegar a 30 megawatts, né? Uma PCH 30 megawatts. Então, se eu tenho aí 10 PCHs, eu já tenho 300 megawatts, né? 100 PCHs já me dá 3.000. Já é um potencial, mostrando que a energia eólica ela cresceu, mas ela ainda é pouco. Ela é pouco ainda comparado com a energia hidráulica. Agora, a vantagem da energia eólica é que exatamente isso, ela não tem desapropriação, ela está ficando cada vez mais barata e ela está sendo colocada, né? E ela já tem uma participação aí, se não me engano, na produção de energia elétrica brasileira em torno de 5%. Certo? Que é um valor considerável. Nós temos as hidrelétricas como grande, né, produtor, mas já tem um percentual de 5%. A energia solar também está crescendo. E em breve vai virar igual a cana. A cana, por exemplo, ela é mais importante. Não é mais importante porque é uma matriz, né? Mas ela produz mais eletricidade do que as hidrelétricas. Então vai ser algo progressivo, né? Então nós temos aí os estados lá do Nordeste, que é o Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará. Aí depois vem o Rio Grande do Sul, que é outra região também que venta bastante. Nós já tínhamos falado ali, né? Do minuano, né? Aquele vento que tem no Rio Grande do Sul. Aí vem, ó, Piauí, Pernambuco, tudo estados lá do Nordeste, aqui do Sul. Santa Catarina também do Sul. Aí vem Paraíba, Sergipe também do Nordeste. E depois aí aparece, só o Rio de Janeiro aparece lá embaixo, depois o Paraná. Tá vendo? São Paulo não aparece, não tem uma expressão, né? Não tem vento. Aqui o percentual. Olha o percentual do Paraná, né? Do Rio de Janeiro, muito pouquinho, né? O grande realmente produtor é o Rio Grande do Norte. E aqui o número de unidades geradoras, né? Se eu pegar aqui 3.420 dividido por 125 unidades, vamos pegar aqui 3.000, vamos pegar a média do tamanho das unidades, né? 3.420 dividido por 125 unidades. Isso em 2016. 27. Dá isso tudo? 1.420 mega dividido por 100. Tá dando uma média aí de 27 mega? Muito, né? Isso aqui pode ser unidades assim, pode ser talvez parques, né? Eu acredito. Tá muito elevado, ó. Eu teria aqui 27 megawatts. Nós vimos ali que os aerogeradores novos, eles estão produzindo... Vamos lá, vamos ver os aerogeradores novos. Ó, eles estão produzindo 10 megawatts, então não tem jeito. Isso aqui são unidades, mas deve ser unidades, agrupamentos, né? Campos, tá? Parques eólicos, certo? Muito bem. Bom, pessoal, os impactos ambientais. Como eu já comentei com vocês, não tem jeito de gerar energia elétrica sem causar impacto ambiental. Não tem. Qualquer coisa. E eu até brinquei, né, que se um dia aparecer alguém com uma tampinha igual a essa e falar, olha, Jason, tá aqui toda a energia que você vai precisar durante toda a sua vida. E se cada um tiver uma tampinha dessa, põe no carro, põe lá na casa, tem energia porque precisar. O simples fato de obter uma energia igual a essa, tá? Uma tecnologia igual a essa, já geraria impacto ambiental. Porque são 7 bilhões, acho que 7,4 bilhões de pessoas no mundo, né? Esse povo todo andando, caminhando, viajando, produzindo, só isso já geraria. Então, teria que ter leis que contesse, né? Que contesse, ó, você pode viajar, mas se você viajar mais do que tantos quilômetros, você vai ter que pagar. Você pode produzir isso, mas se você fizer isso, você... Então, teria. Então, não existe forma de energia que não polua. Então, a energia eólica também causa danos ambientais? Causa. Se você tem lá uma região, uma dunas, por exemplo, se você coloca lá um aerogerador,
todo mundo vai lá, vamos lá ver o aerogerador, vamos lá passear, vamos namorar lá embaixo do aerogerador e tal. Se você coloca 100, tá certo? Aquilo ali cai no comum. E as pessoas não querem ir para lá mais. As pessoas não querem passear nas dunas para ficar, elas querem ir para ficar no meio ambiente, né? Um ambiente natural, uma duna natural. E não lá. Causa barulho. Então você tem barulho. Gera transtorno. Você tem que fazer manutenção daquilo ali, começa movimento de carros, né? Você constrói os aerogeradores, eles geram problema na rota de pássaros. Se passar pássaros ali, mata pássaros, né? O pássaro não vê o aerogerador, então ele bate e morre. Tem uma série de problemas, né? Você gera lixo também. Depois de determinados anos, aquilo ali vira uma sucata, né? Para onde vai aquilo ali e tal? Você tem que construir uma base, fazer uma base de concreto para construir. Isso tem que mexer com a área, tá certo? Tem a questão de desapropriação também. Você constrói um aerogerador lá, isso tem campo magnético, né? Pode ter efeito sobre animais, sobre as pessoas. Embora o Brasil não tenha uma legislação muito séria sobre isso, né? Mas em outros países já tem uma legislação, tem que haver desapropriação de terra e tal. Eu tenho recortes de jornais, né, guardados, que já existe um problema de conflito muito grande nos campos lá, onde tem os aerogeradores, né, os parques eólicos lá, e o problema do turismo. Já existe lá no Nordeste lá uma briga muito grande entre isso. Só isso aí já mostra, então, que os aerogeradores não é qualquer lugar que tenha vento que ele pode ser colocado, né? Ele vai gerar aí um problema. Mas é uma energia fantástica, né? Limpa, energia alternativa, que à medida que o tempo for desenvolvendo aí, eles vão criar novos tipos de aerogeradores, vão conseguir aproveitar, vai conseguir fazer com que os aerogeradores verticais tornem mais barato e também mais eficientes, né? No vídeo lá, pessoal, eu acho que eu coloquei um aerogerador lá experimental, que é um avião que ele fica voando e ele aproveita as correntes de vento. Ele é como se fosse um urubu ou uma asa delta que fica procurando onde está as movimentações do vento. E ele é ligado num cabo e esse cabo faz girar o aerogerador. É algo bem experimental, quase que na forma de universidade. Ele não foi nem colocado ainda no campo. Ele está indoor, né? Ele está fechado. Mas é algo aí que o pessoal está estudando, né? O pessoal está estudando as coisas. Então, veja bem que interessante. Um aerogerador que procura onde o vento está se movimentando, né? Então, vai aparecendo coisas. Ele é de uma profundidade matemática enorme, ele não funciona sem o computador, né? Precisa do computador. Diz que se falhar o computador, ele cai imediatamente. Então, são coisas que vão surgindo aí. Aqui nós temos as principais bibliografias, né, da aula de hoje. Vocês estão fazendo o ensino remoto, né? Tem no material de vocês, lá no cronograma, tem lá as referências, levando em consideração referências que só tem na internet. Que só tem na internet, não, que tem na internet. Você pode baixar, pode ler e tal. Bom, seria isso, pessoal. Gostaria de saber se alguém aí tem alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, sobre a Tem no chat aí, disciplina, professor. sobre a prova. Oi? Vamos lá, vamos ler. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que ficou na frente. Sai para lá. Professor, as turbinas verticais sempre estão associadas a torres baixas de sustentação. Com isso, conseguindo uma menor velocidade do vento. Não tem como fazer uma turbina vertical com a torre alta? Olha, eu já vi muito vídeo, já li muito material. Eu nunca vi realmente uma turbina vertical alta. Nunca vi. Eu acho que talvez tenha a ver com a estrutura, talvez tenha a ver ali com o momento de inércia que é promovido, alguma coisa assim. Sempre ela é comentada, ela é falada para a produção de energia a baixa altura.
né? Fala disso e fala da questão estética, né? A questão estética, o aerogerador horizontal é feio. Ele é feio, ele não é para ser colocado. E a vertical não, ela é bonita, então ela pode ser utilizada. Eu vou depois dar uma olhada, eu vou procurar e verificar na internet a altura máxima, qual a altura máxima que já tem dessa torre vertical aí. Eu não vi, não tem foto, nem nas apresentações que os alunos fizeram, nem no material que eu vi, eu nunca realmente vi uma torre alta. Pode ser aí por questão de estabilidade, deve ter alguma questão aí envolvida, tá? Na horizontal, né, você tem a pá, ela bate aqui, a questão de estabilidade é mais tranquila, né? No caso da vertical, ela se distribui, deve ter alguma questão. E preço também, né? Tem a questão do preço também, esse é outro valor. Às vezes tem condição de estabilidade, tem condição técnica, mas o preço seria muito alto, tá? Eu sei o seguinte, aquele retorcido dela é um retorcido complexo, tá? Precisa de cálculo matemático e tudo isso. Então, às vezes, fazer aquilo ali numa altitude muito grande, numa altura muito grande, pode gerar um custo muito grande. Mas foi uma boa. O Luca, né, que perguntou. Ô, Luca, eu vou ficar devendo, hein? Tá bom? Mas é algo que realmente eu nunca nem li e nem vi em vídeo. Olha que eu já assisti vídeo, hein? Já vi bastante vídeo aí para a gente ter exemplos. Mais alguma pergunta? Valeu, Professor, valeu. Oi, pois não? eu perdi o comecinho da aula quando o senhor falou sobre a prova. Desculpa. Ah, não, então vamos começar a aula. Aqui, ó, onde se parou a aula? Vamos dar aula de novo para você? Não, só Hein, sobre a Gustavo? prova. Ô, Gustavo, a prova ela vai ser liberada hoje às 18 horas, talvez um pouco antes eu já até libero ela, né? Para evitar qualquer problema. A prova, ela vai ser uma prova aberta, onde a sua participação ela é fundamental, tanto nas questões quanto na resolução. Existe um enunciado lá, uma observação no início, acho que são 11 itens. Lê com atenção lá todos os itens, tá? São 12 questões, 6 questões teóricas e 6 questões de cálculo, tá? E tem uma participação muito boa sua lá no desenvolvimento das questões, tanto no enunciado quanto na resolução. E você pode fazer entre 2 e 4 itens por questão, tá bom? E aí, você pode ser 24 ou 48. O pessoal reclamou, é muito grande. Não, você que escolhe, né? Então, a prova é uma prova, sim, é uma prova muito para você fazer algo que você sabe, que você aprendeu, né? É uma prova muito pessoal, esse é o motivo da prova, ela tem que ser pessoal mesmo. Você pode dar exemplos da sua vida, pode dar exemplo lá do seu sítio, da sua fazenda, exemplo da sua vida, tá? Exemplos que você aprendeu nas disciplinas aqui, mas de preferência como base ou manual, né? Como base manual. Tanto é que em cada questão tem um campo lá que você coloca a página ou as páginas onde você saiu com a solução ali, com o desenvolvimento da questão. Tá bom? Certo, tá É uma bom. prova de 24 horas, não é pequena, né? Aí o pessoal reclamou, falou, olha, pessoal, tá todo mundo no mesmo barco. Então vamos fazer assim, eu tenho noção da dificuldade, tudo isso, mas eu não posso jogar uma prova para 2, 3, 4 dias, uma semana, porque senão eu estou dando uma lista de exercício, eu não tenho como avaliar os alunos. E eu quero avaliar o aluno, certo? Eu quero ver se você tem condição de desenvolver as questões direitinho e tal, para depois chegar e atribuir uma nota que seja justa. Da mesma forma, eu acho que é extremamente injusto reprovar um aluno bom, que tem mérito para passar, tá? Isso é injusto, é algo grave. Eu também acho que aprovar um aluno que não tem condição, que não se esforçou, que não estudou, tá? Ou que alguém resolveu uma lista para ele, que resolveu as listas para ele, eu acho que isso é injusto. Então eu quero ver exatamente isso, eu quero saber como está esse aluno dentro da disciplina, se ele leu o manual, né? Se ele está por dentro das unidades, se ele sabe responder as questões, se ele sabe desenvolver uma questão. E isso eu vou avaliar. Você tem 24 horas para fazer isso. É a forma que a gente acha, né?
para que esse aluno que não tem essa base, que não está acompanhando as aulas, que não está lendo, que não está fazendo nada, realmente ele não vai conseguir fazer, né? Eu vou ter essa noção, tá? Pelo menos acho que vou ter essa noção aí. Tem mais alguma pergunta, Gustavo? Ah, sim. E aí a lista, Gustavo, era para ser entregue no sábado. O pessoal de fundamentos lá falou: "Ô, professor, não dá para adiar?" A lista dá para adiar. Eu acho que assim, ela já foi entregue há 2 semanas atrás, né? Tem gente que inclusive já me entregou ela. Mas aí a gente prorroga, eu mando um e-mail depois. Eu tô achando que eu vou colocar a lista de vocês na quinta-feira e a de fundamentos na quarta. Senão a gente pega Natal aí, dá aí mais domingo, segunda, terça, quarta, quinta, dá mais 5 dias para acabar a lista, eu acho que é suficiente, né? Não jogar muito para frente. E a mudança da prova também, tem gente que pediu, né? Ah, não, aumenta o prazo da prova. Então eu falei, pessoal, isso mexe com muita coisa. Tem outras provas, tem outras disciplinas, tem gente que está viajando, tem gente que tem uma outra programação. Isso é complicado. Nós havíamos já decidido, né, o dia, o horário, tudo isso, tá? Mas eu tenho certeza aí que quem está seguindo as aulas, está assistindo as aulas, seja presencial ou seja da forma de vídeo, quem estiver fazendo as listas de exercícios, não vai ter dificuldade, não. Porque vai ser uma prova muito aberta, assim. É uma prova muito pessoal, né? Na verdade. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, se eu respondi, Gustavo. Obrigado, professor. Ô, Gustavo, você continua com essa carinha ou você estava criança e agora você cresceu? Ah, mudou pouca coisa, viu? Mudou pouca coisa? Rapaz do céu, você vai viver 100 anos com um cara de 30, de 20, Se né? Deus quiser. Então, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver pergunta, eu vou parar a gravação aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade, pessoal, agradecer, então, ao pessoal aí que está acompanhando a disciplina, né? Muito obrigado. Eu acho que nós tivemos aí um bom período especial 2, não acabou ainda, mas nós já estamos na unidade 7, né? Faltam 3 unidades apenas. Nós temos esse período aí, que é o período de Natal, o período de Ano Novo. Nós vamos voltar com a bateria carregada, ali depois, na semana do dia 18, né? Vamos acabar rapidamente essas 3 unidades e finalizamos o semestre. Então, caprichem na prova, caprichem nas listas, né? Em breve aí já estamos finalizando o semestre. Passou muito rápido, né? Se não fosse aí essa paralisação devido ao final do ano, nós estaríamos aí já com dezembro, já finalizando a disciplina. Então, parabéns aí para as pessoas que estão se dedicando, vindo à aula. Gostaria de desejar a vocês aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde para vocês, para os familiares de todos vocês aí, né? E vamos lá, esperar a vacina aí, tomara que dê certo aí, e para proteger a gente, né? Valeu? Beleza, então. Então eu vou fechar aqui a gravação. Professor, a gente vai sair agora porque tem aula, tá bem? Não tem problema não.